Eu tinha 12 anos quando minha família se mudou para o interior da Louisiana. Meu pai havia conseguido um novo emprego, e estávamos deixando os subúrbios agitados para trás, rumo a uma vida mais tranquila e lenta no campo. Naquela época, eu não estava nada animado com a ideia. Ficar longe dos meus amigos e da vida que eu conhecia me deixava inquieto. Mas meus pais insistiam que isso seria bom para nós, um novo começo. A casa era antiga, uma construção de madeira de 2 andares que rangia a cada passo e gemia com o vento. Ela ficava em um grande terreno cercado por florestas densas que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Não havia outras casas à vista, apenas árvores e mais árvores. Meu pai disse que o vizinho mais próximo morava a cerca de 1 quilômetro dali. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Desembalamos nossas coisas, nos acomodamos em nossos novos quartos e tentamos nos acostumar com o silêncio, que pairava sobre o lugar como um cobertor pesado. À noite, o silêncio era quase insuportável, sem nenhum ruído distante de tráfego, nenhuma conversa noturna de vizinhos, apenas o som do vento soprando pelas árvores e o ocasional rangido da casa velha. Mas, então, algo estranho começou a acontecer. Tudo começou com nosso cachorro, Rusty. Ele era um grande e amigável Golden Retriever, sempre mais interessado em receber carinho do que em qualquer outra coisa. Mas, depois que nos mudamos, ele mudou. Ficou nervoso, inquieto, sempre em alerta. Sentava-se à janela, olhando para a floresta, com as orelhas erguidas, como se estivesse ouvindo algo. E, à noite, latia, latidos longos e profundos que ecoavam pela casa, acordando todos nós. No início, meus pais achavam que era apenas o novo ambiente, que Rusty estava se ajustando aos sons e cheiros desconhecidos. Mas, à medida que os dias passavam, o comportamento dele só piorava. Ele se recusava a sair à noite, com o rabo entre as pernas, e rosnava ao menor som. Meu pai tentava acalmá-lo, dizendo que eram apenas animais na floresta, mas eu podia ver que ele também estava começando a ficar preocupado. E foi então que conhecemos Nolan. Era uma manhã de sábado quando Nolan apareceu. Meu pai e eu estávamos do lado de fora, trabalhando na cerca que cercava nossa propriedade, quando vimos uma figura se aproximando pela estrada. A princípio, pensei que fosse um dos trabalhadores que haviam nos ajudado com a mudança, mas, à medida que ele se aproximava, percebi que não o reconhecia. Nolan era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 ou 60 anos, com cabelos grisalhos, ralos no topo da cabeça, e um rosto que parecia ter visto sol demais. Ele usava uma camisa xadrez desbotada e jeans desgastados nas bainhas, e andava com uma leve cocheira. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos, azuis claros, quase cinzas, e penetrantes, como se estivessem sempre observando, sempre calculando. "Bom dia", se ele disse, a voz áspera, como cascalho. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Vocês devem ser os novos moradores." "Isso mesmo", respondeu meu pai, enxugando o suor da testa. "Nos mudamos na semana passada. Sou John, e este é meu filho." Nolan assentiu, lançando um olhar rápido para mim antes de voltar sua atenção para meu pai. "Me chamo Nolan. Moro ali na estrada. Pensei em passar para dar as boas-vindas." "Prazer em conhecê-lo", disse meu pai, estendendo a mão. Nolan apertou, mas havia algo estranho na forma como ele fez isso, firme demais, rápido demais, como se estivesse apenas seguindo o protocolo. Seus olhos passearam pelo quintal, observando tudo, e por um momento pensei ter visto um lampejo de algo, interesse, curiosidade, talvez até um pouco de fome. "Vocês estão se adaptando bem?" Nolan perguntou, ainda olhando ao redor. "Estamos nos ajustando", disse meu pai, forçando um sorriso. "A casa precisa de alguns reparos, mas é um bom lugar." Nolan assentiu, finalmente fixando os olhos em mim. "Cuidado aqui. Essas florestas podem ser traiçoeiras, especialmente para crianças." Havia algo na maneira como ele disse isso que fez minha pele arrepiar, mas eu não disse nada. Apenas fiquei ali, sentindo seu olhar em mim como um peso. Meu pai deve ter percebido meu desconforto, porque rapidamente mudou de assunto,
perguntando a Nolan sobre a região, os vizinhos, os melhores lugares para fazer compras. Nolan respondeu a todas as perguntas, mas havia algo estranho na maneira como ele falava. Suas frases eram curtas, suas palavras cuidadosamente escolhidas, como se estivesse escondendo algo. Depois de alguns minutos, Nolan se despediu e voltou mancando pela estrada. Meu pai e eu observamos ir embora, e eu não pude evitar sentir uma onda de alívio quando ele finalmente desapareceu de vista. Mas o alívio não durou muito. Naquela noite, meu pai me chamou de lado, com uma expressão mais séria do que eu jamais havia visto. "Preciso que você me escute, filho", disse ele, a voz baixa. "Não quero que você chegue perto daquele homem. Entendeu? Se você ouvir, fique longe." Eu franzi o senho, confuso. Por quê? Ele parecia ser bem legal. Meu pai balançou a cabeça, apertando o maxilar. Há algo de errado com ele. Não consigo explicar, mas não confio nele. E não quero que você se envolva com ele. Entendido? Eu assenti, mas o desconforto em meu estômago só aumentou. Meu pai não era o tipo de pessoa que se assustava facilmente, e vê-lo tão preocupado me deixou ainda mais apreensivo. Naquela noite, Rusty começou a latir novamente, mais alto e frenético do que nunca. Ele andava de um lado para o outro em frente à janela, as orelhas achatadas contra a cabeça, rosnando para algo lá fora. Tentei acalmá-lo, mas ele não parava, seus olhos fixos na escuridão além do vidro. Eu olhei pela janela, mas tudo o que vi foram as árvores balançando ao vento, os galhos lançando sombras longas e retorcidas pelo quintal. Não havia nada lá fora. Pelo menos, nada que eu pudesse ver. Mas Rusty sabia que algo estava lá, e o que quer que fosse o aterrorizava. Não dormi muito naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Nolan, aqueles olhos frios e calculistas me encarando de volta. Eu continuava ouvindo sua voz em minha cabeça, me dizendo para ter cuidado, me alertando sobre a floresta. E, toda vez que pensava nele, um calafrio percorria minha espinha. Alguns dias depois, eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi o som inconfundível de alguém sussurrando do lado de fora da minha janela. A princípio, pensei que estava imaginando, que era apenas o vento pregando peças em mim, mas quanto mais eu escutava, mais claro se tornava. Alguém estava lá fora, bem do lado de fora da minha janela, sussurrando meu nome. Meu coração começou a bater forte no peito, e senti um suor frio se formar em minha testa. Queria chamar meus pais, mas estava com muito medo de me mover, com muito medo de fazer qualquer som. E, então, ouvi de novo, meu nome, sussurrado naquela mesma voz áspera e rouca. Nolan. Eu me obriguei a sentar, minhas mãos tremendo enquanto alcançava a cortina. Lentamente, a puxei, abrindo apenas o suficiente para espiar lá fora. O que vi fez meu sangue gelar. Nolan estava parado no quintal, o rosto iluminado pelo pálido luar. Mas havia algo errado com ele. Sua pele estava pálida, os olhos vazios, e sua boca distorcida em um sorriso grotesco. Ele estava olhando diretamente para mim, a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse tentando descobrir o que eu estava pensando. Eu queria gritar, mas não consegui. Estava congelado no lugar, meus olhos presos nos dele, o medo me paralisando. E então, de repente, ele desapareceu. Não sei como ele se moveu tão rápido, mas em um piscar de olhos, ele havia sumido nas sombras, deixando para trás apenas o sentimento de pavor que pairava no ar como uma névoa densa. Eu pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais, o coração disparado enquanto batia na porta deles. Meu pai abriu, o rosto sonolento, mas, ao ver minha expressão, acordou rapidamente. "O que foi?" Ele perguntou, a voz urgente. "Nolan", eu gaguejei. Ele estava lá fora. Bem na minha janela. Meu pai não perdeu tempo. Pegou a espingarda que mantinha embaixo da cama e desceu rapidamente, fazendo sinal para que eu o seguisse de perto. Verificamos todas as portas e janelas, mas não havia sinal de Nolan. O quintal estava vazio, a floresta silenciosa. Mas eu sabia o que havia visto. E meu pai também.
No dia seguinte, meu pai começou a perguntar por aí, tentando descobrir mais sobre Nolan. Mas quanto mais ele perguntava, mais estranho tudo ficava. Nenhum dos vizinhos sabia quem era Nolan. Não havia registro de ninguém com esse nome morando na área, ninguém que correspondesse à sua descrição. Meu pai até foi à polícia local, mas eles também não tinham nada sobre ele. Era como se Nolan não existisse. Naquela noite, meus pais me chamaram e disseram que iríamos nos mudar. Não me deram uma razão, mas eu sabia que tinha tudo a ver com Nolan. Os dias seguintes foram uma confusão de empacotamento e planejamento, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Toda vez que eu olhava pela janela, esperava ver Nolan ali, com aquele sorriso distorcido no rosto, aqueles olhos vazios me encarando. Na noite anterior à nossa partida, tive um pesadelo. Eu estava no meu quarto, deitado na cama, quando ouvi o sussurro de novo. Abri os olhos e lá estava Nolan, parado ao pé da minha cama, o rosto a poucos centímetros do meu. Ele sussurrava meu nome repetidamente, seu hálito frio na minha pele. Acordei ensopado de suor, o coração batendo acelerado. Sentei na cama, tentando recuperar o fôlego, mas o medo ainda estava lá, corroendo meu interior. Não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, carregamos o carro e deixamos a casa para trás. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás uma última vez, esperando ver Nolan parado no quintal, nos observando partir. Mas não havia nada. Apenas a casa vazia, a floresta silenciosa e o sentimento de pavor que nos acompanhou até nosso novo lar. Meu pai nunca mais falou sobre Nolan. E eu também não. Tentamos deixar tudo para trás, seguir em frente com nossas vidas. Mas eu nunca consegui esquecer aqueles olhos vazios, aquele sorriso distorcido, o som de sua voz sussurrando meu nome. E, às vezes, tarde da noite, quando o mundo está quieto e a escuridão aperta ao redor, ainda posso ouvi-lo me chamando das sombras. Quando minha esposa, Giana, e eu compramos nossa nova casa, estávamos cheios de empolgação. Era tudo o que sempre sonhamos, uma espaçosa casa de 2 andares, em um bairro tranquilo e suburbano, com espaço suficiente para começarmos uma família. A casa havia sido construída nos anos 1920, em um estilo clássico craftsman, com varandas largas e grandes janelas que deixavam entrar muita luz. Tinha caráter, estilo e, como o corretor de imóveis havia dito, bons ossos. Desde o momento em que entramos, eu podia dizer que Giana havia se apaixonado por ela. Ela já falava sobre como iria decorar cada cômodo, onde poderíamos montar a área de brincadeiras para nossos futuros filhos, e como poderíamos transformar o sótão em um cantinho aconchegante para a leitura. Eu estava igualmente empolgado, imaginando todos os projetos que poderíamos fazer juntos para tornar a casa verdadeiramente nossa. Nos mudamos em uma manhã quente de sábado, o tipo de dia que fazia tudo parecer possível. Enquanto desempacotávamos, ríamos da montanha de caixas que acumulamos ao longo dos anos e de como provavelmente ainda estaríamos desempacotando-as meses depois. A casa era um labirinto de quartos e corredores, e parecia que, a cada vez que virávamos uma esquina, descobríamos algo novo, um armário escondido, um espaço de armazenamento esquecido ou um detalhe arquitetônico peculiar que aumentava o charme da casa. Mas havia uma coisa que ainda não havíamos descoberto, uma porta que não notamos em nenhum de nossos passeios pela casa, uma porta que levava a um cômodo que não sabíamos que existia. Foi alguns dias depois de nos mudarmos que encontramos a porta. Passamos a manhã desempacotando caixas na sala de estar e decidimos fazer uma pausa para explorar o andar de cima. Ainda estávamos tentando nos familiarizar com a disposição da casa, então vagamos de cômodo em cômodo, discutindo o que poderíamos fazer com cada espaço. Quando chegamos ao final do corredor, notei algo estranho. O corredor parecia se estender mais do que eu lembrava, levando a uma pequena e estreita porta no final. Estava escondida atrás de um antigo armário alto que os proprietários anteriores haviam deixado para trás. "Você já viu isso antes?" perguntei a Giana, apontando para a porta. Ela balançou a cabeça, franzindo a testa. "Não, eu não me lembro disso." "Você acha que leva ao sótão?"
Talvez, respondi, embora estivesse certo de que já havíamos encontrado a entrada para o sótão em outra parte da casa. Vamos dar uma olhada. A porta era antiga, com a tinta descascada e a madeira ligeiramente deformada. Não combinava com o resto da casa, que havia sido meticulosamente mantida. Tive que empurrar com força para abri-la, a porta rangendo em suas dobradiças enferrujadas enquanto se abria. O cômodo além era pequeno, quase claustrofóbico. O chão estava coberto por uma espessa camada de poeira. Havia uma única janela estreita na extremidade oposta, mas estava tão suja que mal deixava a luz entrar. O ar estava abafado, pesado com um cheiro de mofo e algo levemente metálico, como sangue antigo. Giana franziu o nariz ao entrar, cobrindo a boca com a mão. Isso é estranho, ela murmurou, a voz abafada. Por que eles bloqueariam isso? Eu não tinha uma resposta. O cômodo parecia errado, como se não pertencesse à casa. Estava frio, apesar do calor do dia lá fora, e havia uma sensação de imobilidade que fazia minha pele arrepiar. Enquanto explorávamos o cômodo, não encontramos nada de interessante, apenas uma cadeira velha e quebrada em um canto e um pequeno espelho rachado na parede. Mas havia algo no espaço que me deixava desconfortável, como se estivéssemos invadindo algo que não queria ser perturbado. Giana estremeceu e esfregou os braços, olhando para a porta. Vamos embora, disse ela, com a voz tensa. Não gosto daqui. Eu não discuti. Saímos do cômodo, fechando a porta atrás de nós, e tentamos esquecer o que havíamos encontrado, continuando nosso tour pela casa. Mas a lembrança daquele espaço frio e escuro permaneceu em minha mente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Nas semanas seguintes, nos acomodamos em nosso novo lar. A vida estava boa, melhor do que havia sido em anos. Giana e eu passávamos as noites cozinhando juntos, assistindo a filmes e planejando nosso futuro. A casa parecia um novo começo, um lugar onde poderíamos construir a vida que sempre quisemos. Mas então os ruídos começaram. Primeiro, eram pequenas coisas, um som fraco de rangido no meio da noite, como alguém andando pelo corredor. Eu atribuí isso ao ajuste da casa ou talvez a uma corrente de ar movendo-se pelas velhas paredes. Mas, à medida que os dias passavam, os ruídos se tornavam mais frequentes, mais distintos. Uma noite, estava deitado na cama, quase adormecido, quando ouvi novamente o som de passos. Lentos e deliberados, movendo-se pelo corredor. Abri os olhos, meu coração batendo forte no peito, e escutei. Os passos pararam do lado de fora da nossa porta do quarto, e eu prendi a respiração, esperando que algo acontecesse. Mas houve apenas silêncio. Na manhã seguinte, mencionei a Giana, mas ela apenas deu de ombros. Casas antigas fazem barulho, disse ela, sem tirar os olhos do café. Você ainda não está acostumado. Eu queria acreditar nela, mas o desconforto no meu estômago me dizia que havia algo mais. Os passos soaram reais demais, deliberados demais, como se alguém, ou algo, estivesse andando pela casa. Conforme os dias passaram, os ruídos continuaram. Às vezes, ouvia o som de portas rangendo, abrindo e fechando, mesmo sabendo que as havíamos trancado. Outras vezes, ouvia um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando logo fora do alcance do ouvido, a voz suave demais para distinguir as palavras. Mas era o cômodo no final do corredor que mais me incomodava. Não importava quantas vezes eu passasse por ele, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava me observando por trás daquela porta. A sensação de estranheza que havia permeado o cômodo quando o encontramos pela primeira vez só havia se intensificado, e agora parecia se infiltrar no próprio corredor, como uma presença sombria e crescente. Giana também notou, embora se recusasse a admitir no início. Ela lançava olhares nervosos para a porta sempre que passávamos por ela, seus passos acelerando, como se não pudesse se afastar rápido o suficiente. E à noite, ela se enrolava ao meu lado na cama, o corpo tenso, como se estivesse tentando bloquear os ruídos que enchiam a casa. Mas nós não falávamos sobre isso. Tentávamos fingir que tudo estava normal, que a casa era apenas velha e cheia de peculiaridades. Mas a tensão entre nós crescia, alimentada pelo medo não declarado de que algo estava muito, muito errado.
O ponto de virada veio uma noite, quando acordei e encontrei Giana sentada na cama, olhando fixamente para a porta. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo, e suas mãos apertavam firmemente os lençóis. Gi, eu sussurrei, estendendo a mão para tocar seu braço. O que foi? Ela não respondeu, o olhar fixo na porta. Segui sua linha de visão, meu coração batendo forte no peito, e então eu vi. Lá, do lado de fora do nosso quarto, havia uma figura. Alta e magra, seu corpo envolto em escuridão, mas eu podia ver o contorno de sua forma, a maneira como parecia se fundir com as sombras. A figura não se movia, não fazia nenhum som, apenas ficava ali, nos observando. Por um momento, não consegui respirar. Minha mente corria, tentando entender o que eu estava vendo, mas, por mais que tentasse, não conseguia explicar. A figura não era real. Não podia ser real. Mas estava lá, parada no nosso corredor, tão real quanto qualquer outra coisa na casa. E então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a figura desapareceu. Ela se foi, deixando apenas o corredor escuro e vazio para trás. Giana soltou um suspiro trêmulo, seu corpo tremendo quando ela se virou para mim. Você viu? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu assenti, atordoado demais para falar. Não dormimos o resto da noite. Ficamos sentados na cama, segurando um ao outro, com os olhos fixos na porta, esperando que a figura voltasse. Mas a casa estava silenciosa. O corredor vazio. Na manhã seguinte, decidimos que não podíamos mais ficar na casa. Seja lá o que estivesse acontecendo, estava além do nosso entendimento, além de qualquer coisa com que pudéssemos lidar. Arrumamos nossas malas e nos hospedamos em um hotel. Mas mesmo ali, o medo nos acompanhava. Cada rangido, cada sombra, cada sussurro do vento nos deixava em estado de pânico, os nervos à flor da pele. Sabíamos que não podíamos voltar para casa, mas também não sabíamos o que fazer. No dia seguinte, consegui rastrear a família que nos vendeu a casa, um casal mais velho que havia morado lá por mais de 30 anos. A casa tem uma história, disse o marido, a voz tingida de arrependimento. Nós nunca contamos a vocês porque não achamos que fosse importante. Mas agora. Ele fez uma pausa, olhando para a esposa, que assentiu solenemente. Havia um cômodo, ele continuou, um cômodo que estava lacrado quando compramos a casa. O proprietário anterior disse que era apenas para armazenamento, mas nós nunca o usamos. Sempre nos sentimos estranhos em relação a ele, como se algo não estivesse certo. Um arrepio percorreu minha espinha. O que aconteceu? Perguntei. A esposa falou, a voz trêmula. Tivemos algumas experiências estranhas ao longo dos anos, e ruídos, sombras, coisas que não podiam ser explicadas. Mas sempre se concentravam naquele cômodo. Eventualmente, bloqueamos o acesso, na esperança de que parasse, e parou-o por um tempo. Mas agora que o cômodo estava aberto novamente, o marido parou, a expressão sombria. Voltei para o hotel com a mente acelerada. O cômodo havia sido lacrado por uma razão. Algo que os proprietários anteriores tentaram manter escondido, algo que esperavam que ficasse enterrado. Mas agora era tarde demais. Abrimos a porta, e o que quer que estivesse naquele cômodo havia sido liberado. Voltamos a casa uma última vez. Não queríamos, mas sabíamos que precisávamos. O medo, a ansiedade, haviam nos consumido, e a única maneira de parar isso era confrontar o que quer que estivesse naquele cômodo. A casa estava silenciosa quando chegamos, o ar pesado com antecipação. Subimos as escadas, nossos passos ecoando no corredor vazio. A porta do cômodo fantasma estava no final, ligeiramente entreaberta, como se nos esperasse. Hesitei, minha mão tremendo enquanto alcançava a maçaneta. Giana estava ao meu lado, o rosto pálido, mas determinado. Temos que fazer isso, ela sussurrou, a voz trêmula. Assenti, respirando fundo e empurrando a porta. O cômodo estava exatamente como deixamos, um pequeno, escuro e frio. Mas desta vez, havia algo mais. Uma presença,
uma sensação de estar sendo observado, como se algo estivesse à espreita, logo fora de vista. E então o vimos. A figura, parada no canto, sua forma mal visível na penumbra. Não se movia, não fazia nenhum som, apenas ficava ali, os olhos, só o que passava por olhos fixos em nós. Por um momento, fiquei paralisado de medo. Mas então algo dentro de mim se quebrou. Eu não podia deixar que essa coisa controlasse nossas vidas, não podia deixar que ela vencesse. Dei um passo à frente, minha voz trêmula, mas firme. Você não pertence aqui, eu disse, minhas palavras ecoando no pequeno cômodo. Esta é nossa casa, não sua. Você precisa ir embora. A figura não respondeu, não se moveu, mas eu podia sentir a tensão no ar, como se estivesse resistindo. E então, lentamente, a figura começou a desaparecer. Não foi de uma vez só, foi gradual, como uma sombra sendo apagada pela luz. Mas, à medida que ela desaparecia, o cômodo ficava mais quente, a sensação de pavor se dissipando como uma névoa sendo queimada pelo sol. Finalmente, a figura havia sumido. Giana soltou um suspiro que não sabia que estava segurando, seu corpo relaxando de alívio. Virei-me para ela, puxando-a para um abraço apertado, o medo e a ansiedade derretendo enquanto nos segurávamos. O cômodo estava vazio agora. Era apenas um pequeno espaço esquecido em uma casa velha, mas sabíamos que o que quer que o assombrava havia ido embora. Nós o enfrentamos, e vencemos. Continuamos morando na casa depois disso. Demorou um tempo para nos recuperarmos, para afastarmos o medo que nos dominou por tanto tempo, mas fizemos isso juntos. O cômodo fantasma permaneceu, mas agora era apenas um cômodo, parte da história da casa, mas não mais uma ameaça. Às vezes, quando passo por ele, ainda sinto um leve calafrio, um lembrete do que enfrentamos. Mas isso não me assusta mais. É apenas parte da nossa história, um capítulo na vida que construímos juntos. Quanto à figura, eu não sei o que era, nem por que estava lá. Mas sei de uma coisa, ela se foi, e não vai voltar. Mas às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa e o vento está parado, não posso deixar de me perguntar: e se ela não fosse a única? Quando me mudei para a velha casa na Maple Street, não esperava nada fora do comum. Era um lugar pequeno, de um só andar, com a pintura descascada, mas tinha um certo charme, aquele tipo de charme que me fez pensar que eu poderia transformá-la em algo especial. A casa estava no mercado há um tempo e eu a comprei por um bom preço. O proprietário anterior havia falecido, e a família estava ansiosa para vendê-la rapidamente. Não fiz muitas perguntas, era uma casa agradável em um bom bairro, e eu a considerava uma pechincha. Os primeiros dias foram um turbilhão de desempacotamento e adaptação. Havia algo quase reconfortante na velha casa, como se ela estivesse esperando por alguém para dar-lhe vida novamente. As paredes eram espessas e as janelas deixavam entrar luz suficiente para fazer o lugar parecer acolhedor, mesmo durante os meses mais frios e escuros. No entanto, havia uma coisa que me incomodava desde o início, a porta da frente. Sempre que saía de casa, certificava-me de trancar a porta. Era um velho hábito, algo que meu pai me ensinou desde pequeno: sempre trancai a porta atrás de você, ele dizia, mesmo que você só vá sair por um minuto. Assim, sempre que saía, verificava 2 vezes se a porta estava bem trancada antes de seguir meu caminho. Mas, não importava o quão cuidadoso fosse, eu voltava para encontrar a porta destrancada. Na primeira vez que isso aconteceu, pensei que apenas havia esquecido. Talvez estivesse distraído ou focado na longa lista de coisas que precisava fazer. Mas continuava acontecendo. Toda vez que voltava, a porta estava destrancada. No começo, descartei isso como uma fechadura velha que precisava ser trocada, mas depois de uma semana, não consegui ignorar mais. Algo estava errado. Numa noite, depois de um longo dia de tarefas, voltei para casa com uma sacola de comida pronta para relaxar no sofá e assistir um pouco de TV. Como de costume, verifiquei a porta da frente antes de sair, garantindo que estivesse bem trancada. Mas, quando voltei, a porta estava ligeiramente entreaberta. Meu coração afundou.
Fiquei ali por um momento, encarando a porta, minha mente correndo através de todas as possibilidades. Alguém esteve aqui? Eu estava apenas sendo paranoico? Empurrei a porta, cujas dobradiças antigas rangeram. A casa estava quieta, quase silenciosa demais, um tipo de silêncio que faz você sentir que não está sozinho. Entrei, coloquei a comida no balcão da cozinha e fiz uma rápida verificação do lugar. Tudo parecia estar em ordem, nada estava faltando, nada fora do lugar, mas o ar parecia diferente, mais denso, como se algo estivesse pairando na atmosfera, fora de alcance. Quando estava prestes a ir para a sala de estar, ouvi um barulho vindo do porão. Era fraco, quase inaudível, mas o suficiente para fazer minha pele arrepiar, um som suave e rítmico de rangido, como madeira esfregando contra madeira. Hesitei no topo das escadas do porão, minha mão pairando sobre o interruptor de luz. Não queria descer lá, ou o porão era parte da casa que eu ainda não tinha explorado completamente. Era frio e úmido, com tetos baixos e tubulações expostas que faziam parecer mais uma masmorra do que um espaço de armazenamento. Mas o som persistia, e eu sabia que não podia ignorá-lo. Acendi a luz e a lâmpada nua lançou um brilho amarelado e fraco sobre as escadas. O rangido aumentou à medida que eu descia cada degrau, enviando um calafrio pela minha espinha. Quando cheguei ao fundo, vi no canto do porão, meio coberta por sombras, uma cadeira de balanço. Era antiga, com a pintura descascada e um assento afundado, mas era inconfundível. Meu coração pulou ao reconhecê-la, era idêntica a uma cadeira que eu havia jogado fora antes de me mudar. Fiquei parado, tentando entender o que estava vendo. Como ela havia chegado ali? Quem a trouxe para casa e por que estava balançando suavemente para frente e para trás? Minhas mãos tremiam enquanto estendia a mão para tocá-la, mas assim que meus dedos tocaram a madeira, a cadeira parou de se mover. O porão ficou em silêncio, o ar pesado com o cheiro de mofo e algo mais, algo doce e enjoativo, como perfume velho. Recué, meu coração batendo forte no peito, e subi as escadas correndo, batendo a porta atrás de mim. Não voltei lá naquela noite, e em vez disso, tranquei todas as portas e janelas, verifiquei 2 vezes as fechaduras e tentei me convencer de que estava exagerando. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Naquela noite, não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via a cadeira balançando para frente e para trás no canto do porão. Virei-me de um lado para o outro, a inquietação roendo-me, até finalmente adormecer em um sono inquieto. Deve ter sido no meio da noite quando acordei com o som de rangidos. Meus olhos se abriram abruptamente e, por um momento, eu estava desorientado, sem saber onde estava. Mas então ouvi novamente, o som inconfundível de madeira esfregando contra madeira, vindo do porão. Sentei-me na cama, meu coração disparado. A casa estava escura, a única luz vindo da lua filtrando através das cortinas. O som era fraco, mas estava lá, constante e rítmico. Não queria descer lá, não queria enfrentar o que estava fazendo aquele barulho, mas sabia que não podia ignorar. Peguei meu telefone, a tela pequena lançando uma fraca luz enquanto eu seguia pelo corredor. Minha mão tremia enquanto eu alcançava a porta do porão, cada instinto me gritando para voltar, mas abri a porta. O rangido estava mais alto agora, ecoando pelas escadas, cada som fazendo meu coração parar. Respirei fundo, tentando me acalmar, e desci lentamente as escadas. O porão estava frio, úmido e estranhamente silencioso. A cadeira estava ainda no canto, exatamente onde eu a havia visto antes, mas desta vez não estava vazia. Sentada na cadeira estava uma mulher idosa. Sua pele era pálida e enrugada, seu cabelo fino e cinza preso em um coque apertado. Ela usava um vestido desbotado que parecia de outra era, e suas mãos estavam dobradas suavemente em seu colo. Mas foram seus olhos que mais me aterrorizavam, nublados, vazios, olhando fixamente para frente como se ela não me visse de forma alguma. A cadeira balançava para frente e para trás, o som rítmico preenchendo o ar. Ela não se movia, não me reconhecia de nenhuma forma, ou apenas sentava ali, o olhar fixo em algum ponto distante. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Estava congelado no lugar, minha mente gritando para que eu fugisse, para sair dali, mas meu corpo se recusava a obedecer.
Então, lentamente, ela virou a cabeça, seus olhos se fixaram nos meus, e eu senti uma onda de frio e medo me invadir. Sua boca se moveu, seus lábios se separando ligeiramente como se estivesse tentando dizer algo, mas nenhum som saiu. Por um momento que pareceu uma eternidade, apenas nos encaramos, o rangido da cadeira sendo o único som no porão. Então o balanço parou, o porão ficou em silêncio, o ar denso de tensão. Pisquei e, quando abri os olhos, a cadeira estava vazia. A mulher idosa tinha sumido. Corri escada acima, meu coração batendo forte no peito, e tranquei a porta do porão atrás de mim. Não voltei para a cama naquela noite, e em vez disso, sentei na sala, minha mente correndo para entender o que havia acabado de acontecer, mas não havia explicação, nenhuma maneira racional de compreender o que eu tinha visto. Tudo o que eu sabia era que a casa não estava vazia, não mais. Na manhã seguinte, eu estava exausto, minha mente turva com medo e confusão. Sabia que não podia ficar na casa, mas não sabia para onde ir, sentia-me preso, como se estivesse sendo observado, mesmo durante o dia. Decidi fazer algumas pesquisas, esperando encontrar respostas. Comecei com o antigo proprietário, tentando aprender mais sobre quem havia vivido na casa antes de mim. Não demorou muito para descobrir o nome, estava bem ali na escritura, de Eleanor Martin. Ela havia vivido na casa por mais de 50 anos, uma viúva que criará seus filhos ali e permanecerá muito depois de eles terem se mudado. Ela havia morrido na casa sozinha e seus filhos a venderam logo depois. Quanto mais eu aprendia sobre ela, mais as peças começavam a se encaixar. A cadeira de balanço havia sido dela, um presente de seu falecido marido. Era seu lugar favorito, onde ela se sentava por horas, tricotando ou lendo, muito depois de a casa ter esvaziado. Entrei em contato com o filho do antigo proprietário, esperando que ele pudesse lançar alguma luz sobre o que estava acontecendo. Ele hesitou em falar a princípio, mas eventualmente se abriu. Minha mãe amava aquela cadeira, disse ele, sua voz carregada de tristeza. Ela passava a maior parte dos seus dias nela, mesmo depois que ficou doente. Tentamos nos livrar dela depois que ela faleceu, mas toda vez que fazíamos isso, ela acabava de volta na casa. Não sabíamos o que fazer, então apenas a deixamos no porão. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto ele falava, as peças se encaixando na minha mente. A cadeira não havia sido trazida para casa, ela sempre esteve lá, esperando por ela. Naquela noite, soube que tinha que enfrentar o que estava na casa. Não podia viver assim, sentindo-me como um prisioneiro em minha própria casa. Eu tinha que encarar isso, não importa o quão aterrorizado estivesse. Esperei até que ficasse escuro, até que a casa estivesse silenciosa, e então me dirigi ao porão. O medo era quase esmagador, mas me forcei a continuar, passo a passo. Quando cheguei ao fundo das escadas, a cadeira estava lá, exatamente como eu esperava. Estava vazia, mas o ar ao redor dela parecia carregado, como se algo estivesse esperando. Respirei fundo e me aproximei. Meu coração batia forte no peito. A cadeira permaneceu imóvel, a sala silenciosa, mas eu podia sentir sua presença como um frio na nuca. Então falei, de Eleanor, minha voz tremendo, se você está aqui, quero que saiba que esta é sua casa. Você não precisa sair, mas por favor, não me assuste. Estou apenas tentando viver aqui, assim como você fez. Por um momento, nada aconteceu. A cadeira permaneceu imóvel, a sala silenciosa, mas eu podia sentir sua presença como um frio na nuca. Recué, a respiração presa na garganta. A cadeira começou a balançar para frente e para trás, o som de rangido preenchendo a sala, mas desta vez não parecia ameaçador. Sentia-se pacífico. O ambiente esfriou, o ar ficando mais espesso com o cheiro de perfume antigo, e eu sabia que ela estava lá. Mas, desta vez, eu não estava com medo. Observei a cadeira balançar por alguns minutos, meu medo diminuindo lentamente, e então, tão de repente quanto começou, o balanço parou. O porão ficou em silêncio e uma sensação de calma me invadiu. Soube naquele momento que Eleanor estava em paz. No dia seguinte, levei a cadeira para fora do porão e para a sala de estar, colocando-a perto da janela, onde a luz do sol pudesse alcançá-la. Nunca vi a velha mulher novamente, mas às vezes,
quando a casa está quieta e o vento está calmo, ouço o suave som da cadeira rangendo, balançando para frente e para trás, e sei que Eleanor ainda está lá, cuidando de sua casa, assim como sempre fez. Quando comprei a casa pela primeira vez, senti uma mistura de orgulho e empolgação. Era a minha primeira casa, um lugar pequeno que estava no mercado há algum tempo. Precisava de alguns consertos, nada muito sério, apenas alguns reparos e uma nova camada de tinta. Mas isso não me incomodava, e eu estava pronto para torná-la minha, para transformá-la em um espaço que realmente fosse meu. A casa era tudo o que eu havia procurado, e tinha caráter, história e espaço suficiente para todas as coisas que eu havia acumulado ao longo dos anos. Os proprietários anteriores haviam deixado alguns móveis para trás, peças antigas que adicionavam ao charme antiquado da casa. Havia um sótão também, que eu planejava usar para armazenamento depois de organizar todas as caixas que trouxe comigo. Os primeiros dias foram um turbilhão de desempacotar e organizar. Passei a maior parte do tempo no andar de baixo, montando a cozinha e a sala de estar, e só ia ao sótão para deixar caixas de coisas que eu não precisava imediatamente. O sótão era um espaço grande e empoeirado, com vigas expostas e uma pequena janela que deixava entrar luz suficiente para enxergar durante o dia. Estava entulhado com móveis antigos, pinturas e outras quinquilharias que os antigos proprietários não se preocuparam em levar. No começo, eu não pensei muito sobre isso. O sótão era apenas outra parte da casa e eu estava muito focado em arrumar tudo mais para me preocupar com ele. Mas isso mudou na terceira noite. Tudo começou com um barulho. Eu estava deitado na cama tentando adormecer quando ouvi um leve som de arranhões vindo de cima. Era tão sutil que pensei que estivesse imaginando, mas enquanto tentava ouvir melhor, o som foi ficando mais alto e mais distinto. Estava vindo do sótão. Sentei-me na cama com o coração acelerado e disse a mim mesmo que provavelmente era apenas um rato ou algum outro animal pequeno que havia encontrado seu caminho para dentro. Casas antigas como esta costumam ter pragas, e eu ainda não tinha tido a chance de verificar o sótão detalhadamente. Mas havia algo no som que fazia minha pele se arrepiar, algo que não parecia certo. Tentei ignorar, convencer-me de que era nada, mas o barulho continuava, persistente e implacável. Eu sabia que não conseguiria dormir a menos que verificasse, então, relutantemente, saí da cama e peguei uma lanterna. A casa estava estranhamente silenciosa enquanto eu subia as escadas do sótão, o único som era o ranger das tábuas sob meus pés. Quando cheguei à porta, hesitei, minha mão pairando sobre a maçaneta. Parte de mim queria voltar para a cama e fingir que não tinha ouvido nada, mas eu sabia que não poderia. Abri a porta e o som de arranhões ficou mais alto, ecoando pelas escadas. Meu coração estava acelerado enquanto eu subia os degraus estreitos, o feixe da minha lanterna cortando a escuridão. Quando cheguei ao topo, iluminei o sótão procurando a origem do barulho, mas os arranhões continuavam. Segui o som, me movendo entre a pilha de caixas e móveis até alcançar o canto mais distante do sótão. Lá, escondida atrás de uma pilha de pinturas antigas, estava uma pequena porta de madeira que eu não tinha notado antes. A porta estava velha, a madeira deformada e estilhaçada, e parecia que não tinha sido aberta em anos. O som de arranhões vinha de trás dela, fraco, mas insistente, como se algo estivesse tentando sair. Estendi a mão para a maçaneta, minhas mãos tremendo, e a girei lentamente. A porta rangeu ao abrir, revelando um corredor escuro e estreito que levava a um pequeno quarto escondido. A lanterna piscou, lançando longas sombras pelo chão enquanto eu entrava. O quarto era pequeno, mal dava para ficar em pé, e as paredes estavam revestidas com um papel de parede antigo e desbotado. O ar estava denso e mofado, o cheiro quase insuportável. No centro do quarto, havia uma pequena cama com lençóis desgastados e manchados pelo tempo. Mas o que chamou minha atenção foi a figura sentada na cama. Era uma mulher, com a pele pálida e doente, o cabelo emaranhado e desgrenhado. Ela estava curvada, com as costas voltadas para mim, e estava arranhando a parede, seus dedos cavando no reboco. Minha respiração ficou presa na garganta e uma onda de náusea me dominou. Não era apenas um animal ou uma ilusão da minha imaginação, ou era real.
Eu queria correr, mas não conseguia desviar os olhos da figura à minha frente. Então ela virou-se. Seus olhos estavam selvagens, preenchidos com uma loucura que me deu um choque de terror. Seu rosto estava magro, suas bochechas afundadas, e seus lábios rachados e secos. Seus olhos estavam grandes, sem piscar, e cheios de uma desesperança que fez meu sangue congelar. Ela me olhou por um momento, seu peito ofegante como se estivesse lutando para respirar, e então, sem aviso, ela se lançou para mim. Eu recuei, mal conseguindo desviar enquanto ela arranhava o ar com os dedos tortos e retorcidos, gritando um som agudo e inumano que ecoou pelo sótão, preenchendo o espaço com um terror puro e desenfreado. Virei e corri, meu coração batendo forte no peito enquanto descia as escadas, o grito dela ainda ressoando em meus ouvidos. Não parei até alcançar a porta da frente, minhas mãos tremendo enquanto lutava com a fechadura. Quando finalmente consegui abrir a porta, saí correndo, o ar frio da noite me atingindo como um tapa no rosto. Continuei correndo até estar no meio da rua, minha respiração em ofegos, minha mente girando com o que acabará de ver. Não voltei para dentro naquela noite e eu não consegui. Em vez disso, fiquei no carro, olhando para casa, tentando entender o que acabará de acontecer. A mulher no sótão, quem era ela? Há quanto tempo ela estava lá? E por que eu não havia notado o quarto escondido antes? Não tinha respostas, mas sabia de uma coisa com certeza: eu não podia ficar naquela casa. Na manhã seguinte, chamei a polícia. Não sabia como explicar o que havia acontecido, mas sabia que não podia voltar sozinho para casa. Quando os policiais chegaram, os levei até o sótão, meu coração acelerado enquanto subíamos as escadas. A casa estava estranhamente silenciosa, o único som era o render das tábuas sob nossos pés. Apontei para a porta escondida, minhas mãos tremendo enquanto explicava o que tinha visto. Os policiais trocaram olhares, suas expressões céticas, mas não disseram nada. Eles abriram a porta, suas lanternas cortando a escuridão enquanto entravam. O quarto estava exatamente como eu havia deixado, pequeno, apertado e cheio do cheiro de decomposição, mas a mulher tinha sumido. A cama estava vazia, os lençóis ainda desgastados e manchados, mas não havia sinal dela. Os policiais vasculharam o quarto, verificando cada canto, mas não havia nada lá. Não encontraram nenhuma evidência de alguém morando no sótão, nenhum sinal de que a mulher tinha estado lá. Disseram-me que provavelmente era apenas um invasor, alguém que havia entrado na casa e fugido ao perceber que eu havia me mudado. Mas eu sabia que isso não era verdade. A mulher que eu tinha visto não era apenas uma invasora, havia algo errado com ela, algo que não podia ser explicado por lógica ou razão. A polícia foi embora após algumas horas, pedindo que eu ligasse se visse algo mais estranho, mas eu podia ver que não acreditavam em mim. Achavam que eu era apenas um novo proprietário nervoso, assustado com a velha casa e seus rangidos e gemidos. Mas eu sabia o que tinha visto e sabia que ela ainda estava lá fora em algum lugar. Tentei permanecer na casa depois disso, tentei me convencer de que era tudo na minha cabeça, que a mulher no sótão era apenas uma invenção da minha imaginação. Mas o medo nunca desapareceu. Todas as noites, eu deitava na cama, tentando ouvir o menor barulho, o mais sutil arranhão. A casa estava silenciosa, mas eu sentia sua presença como uma sombra, à espreita fora de vista. Comecei a ter pesadelos, sonhos vívidos e aterrorizantes em que eu estava preso no sótão, o rosto torcido da mulher a poucos centímetros do meu, suas mãos arranhando minha pele. Acordava encharcado de suor, o coração disparado, o medo tão real que ainda podia senti-lo muito tempo depois de ter acordado. Eu sabia que não podia ficar mais na casa. O medo era demais, o senso de pavor era esmagador. Arrumei minhas coisas, deixando a maior parte para trás, e me mudei em uma semana. Nunca voltei. Não sei o que aconteceu com a mulher no sótão ou há quanto tempo ela estava lá. Talvez ela fosse um fantasma, ou talvez fosse algo mais, algo que desafiasse explicações. Mas, seja o que for, eu esperava que ela tivesse ido embora. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou deitado na cama, ainda posso ouvir o leve som de arranhões, o suave render de uma porta abrindo, e me pergunto, apenas por um momento, se ela ainda está lá fora, esperando que alguém mais a encontre.